Se junta a nós nesse bate-papo é o Dr. Jade Cauê, que é obstetra. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada. É verdade que você estava durante o parto do Benjamin também? Do meu Estava filho? nos bastidores. Eu ouvia você pedindo um anestesista. E que você queria mais ele do que um chocolate. Você tá brincando? Acho que eu conheço essa história. Eu fiz um plano de parto, falando que eu não quero anestesia e vai ser tudo natural. Chegou uma hora, eu já tava desesperada. Eu quero anestesia analgesia. Fiquei um bicho. Isso nunca ninguém me contou, que quando você tá pra parir, você tá com contrações, você fica um bicho. Você vê muito disso? Ô, louco. Sério, doutor? É muito intenso, né? Você muito tem intenso. o costume de fazer, ou na verdade o que precisar, parto normal ou cesáreas? A forma que precisar nascer. Ok, Né? ok. Da melhor maneira. Você fez parto normal, Lu? Parto normal, Dos dois? os dois. Tá. Os dois. Você quis o parto normal? Quis, sempre quis. Fez algum plano de parto? Fiz, Teve eu doula, fiz o como é que foi? acompanhamento, eu Ok. tive doula, eu fiz a... Como que chama, gente? Fisioterapia. A físio. pélvica. Fisiopélvica A fisioterapia também fiz. pélvica, eu fiz toda a preparação, assim. Isso não é uma garantia, Sim. né? Com certeza. Mas é uma ferramenta, Eu que né? diga? Sim, Que te leva sim, pro- sim, pro sim. momento ali. É Quantas bem horas legal. de parto? Oi? Quantas horas de parto dos dois? Do Davi foram 6 horas, Tá. relativamente pouco pro primeiro Super. filho. E o da Lívia, se não me engano, foram 2 horas. Gente, foi uma coisa assim muito Muito rápida. Muito! Como dizem, né, doutor? O alecrim Quiabo. dourado, né? Ou a queridinha de Jesus, né? Não, gente, foi. Ó, do o da céu. Lívia, ninguém acreditava. Ô, Sara, você não tem noção. Em 15 minutos na banheira, eu entrei na banheira e falei, doutora Cássia, eu tô sentindo aqui a pressão. Aí ela, então pode fazer força. Ela nasceu, Não acredito. juro. Você acredita? Pois é, doutor, ao seu lado está uma pessoa que, ó, pluf, cuspiu. Fala que- E é uma coisa que a gente não consegue se programar Não e tem como. prever como que vai ser seu parto, né? A gente tem uma régua imensa de evolução de um parto natural, né? Desde partos muito, não que seja fácil, mas assim, relativamente ok, fisiológico, e partos que exigem intervenção, que exigem monitorização, que exigem tempo, paciência, expertise. Eu tentei, doutor. Você deu o seu melhor. Eu ali, fiz o meu naquele melhor. momento, Meu naquele Deus, eu tentei, contexto, gente. com as eu armas que tentei. tinha e deu a Não luz ao deu. teu filho. Eu dei Não a é? luz do jeito que teve que dar. Importante Agora é tem nascer, gente que escolhe fazer cesárea. E também, tá tudo bem. Ok. Você escolheu. Eu escolhi cesárea, detesto surpresa. Esse negócio de quantas horas eu vou ficar lá, nem pensar. Sentir dor não é pra mim. Admiro quem faz, admiro. Mas eu não sou mulher pra isso. É. Não, eu gosto de tudo ali. Que hora que vai nascer? Que dia? Mas muitas mulheres Não dou são conta. assim. Sim, e tá tudo bem. Eu não dou Gostam conta de ter mesmo. o controle ali, né? Como assim? Em qualquer momento? Não, eu né? detesto sentir dor, minha filha. Ainda mais. Imagina, tirar uma melancia Gente, de onde não eu cabe fiquei nem... tão fissurada nisso que eu chorei muito quando eu fui pra sala de cirurgia. Você queria muito, eu né? queria muito o parto normal. Eu fiquei 30 e poucas horas em casa e Você mais... se entrega ao plano A, você não considera um plano B. eu Você se jamais entrega. cogitei que não fosse não, dar. Sim, É. pra mim também. Se eu não conseguisse, com certeza seria uma frustração. Gente, é frustrante. Tipo assim, só que você tem que pensar o seguinte: seu filho tá bem, tá saudável, nasceu, é isso que importa, o resto não importa. Depois Sim. que a gente chega a essa conclusão, né, doutor? Com certeza, e eu ia comentar, aproveitando o gancho, né? Tá tendo muitas mulheres e muitas querem vivenciar o processo, o trabalho de parto. Então, eu falo que é uma amostra ali viciada e muita gente que deseja cesárea não nos procura achando que a gente vai formatar a cabeça dela para ter um parto normal, né? Você acha que a gente vai forçar uma via de parto. E eu costumo também exemplificar da seguinte forma: cada uma com a sua coragem, cada um com os seus medos. Qual que é a questão dela? Ela tem a coragem para cesárea, que ela não tem, ela Eu morre de também. medo. E vice-versa. Exatamente. Ela tem coragem de enfrentar o processo do parto e morre de medo da cesárea. E é cada uma com essa coragem, cada uma com seus medos, que sejam todas muito bem assistidas Exato. e é isso aí. Acho que isso é o mais sobre importante. isso, né? Eu queria ter de novo, engravidar, só pra tentar Só o parto pra normal. engravidar. Só de raiva. Bora? Agora, vai, doutor, 46, eu acho que já tá, né? Olha, semana aqui, retrasada, atendi um parto lindíssimo, 45 anos. Jura? Segundo Olha. filho, primeiro Você foi tem visto cesárea. muito isso? Sim, muito. Gravidez muito, cada vez mais muito tardia. mais acima de 40 do que abaixo de 15, abaixo de 18. Muito mais acima de 40. Saudável? Sim, a maioria sim. É. Quais os riscos de uma gestação Avançando em mais idade, a- a gente mais madura? avança os riscos no sentido de trazer comorbidades. Uma Tá. hipertensão, diabetes, uma disfunção de tireoide, entre outras Para a disfunções. mãe? Para a mãe. Ok. Isso todo, né, indivíduo. A gente envelhece e a gente tem essa, né? Então, assim, você vem de uma boa saúde, de uma saúde ali controlada, os riscos gerenciados, né? Você está ali na condição de ovulação, de fecundação, né?
E se você não enfrenta o risco, você perde a chance. É isso que eu falo também. Ai, gente, não começa a me ativar, não. Ô, Lu, você fechou a fábrica ou vai ter mais? Não fechei, não. Vamos ter mais um misticinho, Não, Eba! gente, ó, meu marido falava assim, 2, tá ótimo. E a gente tem um casal, amor, tá, pra que mais, né? Eu fiquei, não, amorzinho, por favor, nossa, olha que delícia, é tão bom. E aí ele topou, a gente vai ter em breve, não sei quando ainda. Ui, gente, estamos Mas- aqui esperando, aguardando o terceiro filho de Lu Borrata. Vai entrar pro time dos corajosos, né? Que é o que a gente Sim. mais ouve, né? A gente tem É. 3 A corajosos. partir do terceiro eles corajosos, falam isso, né? Somos Todo mundo Você é fala pai de isso. 3? Temos 3. aham. Tá. E qual que é a diferença de idade dos seus 3 Dá filhos? aproximadamente 3 anos. Ah, Daí o mais é? velho tem 8, daí eu tenho uma menina de 5 e uma de 2. E o parto da sua esposa você que fez? O terceiro, sim, foi domiciliar em casa, foi sensacional. Foi rápido? Foi rápido depois que ativou. Foi diferente dos outros. A segunda foi eu que assumi também. Ela quem me pôs nesse lugar. Falou, você vai ser meu obstetra. Gente, que emoção, doutor! Então bora. Eu sempre quis, mas eu não queria eu me impor. Tá. A partir do momento que ela, você, falei, pronto, vamos lá. E como foi? Qual a sensação de fazer o parto do próprio filho? Olha, como é algo que a gente lida com isso com naturalidade, no dia a dia, a gente acredita no que faz e faz com carinho, assim, faz bem feito. Eu queria entregar isso pra ela e pra minha filha, né, pras minhas filhas. 3 meninas? O mais velho não. O mais velho era de primeira viagem, então assim, a gente tem os receios, né? Como que vai ser? Sim, sempre o Eu primeiro acho que assim, né? o primeiro eu não conseguia me pôr nesse lugar de assumir a responsabilidade. Gente, que fantástico. 43999520380. Por essa a gente não esperava, né? Doutor Jade fez o parto das próprias filhas. Que legal. Mensagem de telespectador. Você tem dúvidas, quer compartilhar sua história? Manda pra cá, tá bom? Mensagem da Fernanda. Quem tem hemorragia pós-parto pode ter parto normal ou cesárea? Eu tive 2 no parto normal. Mas qual é o recomendado? Porque eu fiquei muito fraca depois disso. Hoje eu tenho medo de fazer o normal. Ah, tá. Depois se engravida de novo. A hemorragia, assim, é um quadro de complicação pós-nascimento, seja pós-parto, pós-cesárea. E a gente tem em estudos dizendo que a mulher que passa pela cesariana, ela tem um risco aproximadamente 10 vezes maior de passar por uma hemorragia a mulher que passa pelo parto normal. Eu tive. Até porque esse útero, ele sofreu uma intervenção. Tá. Né? Ele recebeu um corte para o bebê poder passar por ali. E um corte num órgão que ele é rico em sangue, muito vascularizado. E a gente depende de mecanismos fisiológicos ali para isso não acontecer, que É é a uma caixinha contração de uterina. surpresas. Sim, é uma caixa de surpresa que põe isso a gente numa condição que vocês não têm ideia. Eu imagino. Eu sei o que precisa ser feito. Eu tenho todo o protocolo contra Tá. a hemorragia, mas eu preciso que esse corpo responda. Então, quando chega numa situação que o corpo não responde ao que a gente tem para fazer, é muito desafiador. Você E às vezes teve, coloca a Jane, gente em hemorragia? condição de assim, ou a gente faz uma retirada do útero, uma esterectomia, ou essa fiz. mulher não vai sobreviver. Ah lá, é o caso da E isso Jana. é extremamente, gente, desafiador. Por mais que a gente seja profissional, não tem como a gente largar o humano dentro da gente e ali tem que ser muito rápido. As decisões têm que ser imediatas. Né? Não é algo muito comum de acontecer, Eu sabe? tive 8 dias depois. Eu estava em Acontece casa, isso? Ah. em recuperação. Fui na minha consulta, tudo normal. Agora da Mariana. Útero contraído da É Mariana. lógico, senão vocês fez senão não ia ter ela. Mas aí tava tudo normal, tudo certo. Quando foi à noite eu comecei. E eu Sangrar. quase não sangrei, né, pós-parto. E aí começou muito assim. Eu sei que isso começou às 11 horas. 3 horas da manhã eu já estava quase entrando em choque. E aí eu fui pro hospital já em estado grave. Aí tentaram os protocolos e tal, e nada. Aí teve que tirar. Teve que tirar. Esterectomia. Aham. Gente, Foi bem traumático. É muito delicado para a mulher passar por isso, Foi, né? foi bem traumático pra mim. mesmo Ainda que mais ela não um queira pós-parto, mais, Mesmo né? que não queira... Mas engravidar. né, o Aí eu filho, fiquei, porque assim, hoje eu lido de boa, né? Eu falo que eu sou a mulher mais feliz do Amadureceu com mundo, isso, né? É, porque hoje não Amadureceu. tem menstruação pra atormentar a minha vida. Mas, assim, na época, nossa, eu fui pra psiquiatra, psicólogo, fazer terapia. Eu entrei em depressão pós-parto também, juntou tudo. É, porque juntar tudo. É, com e você certeza. quase morrer ali. Eu falei, não, gente, Deus tá preparando eu pra levar. Só Mas eu levantar a mão e não, leva. Jana do Nossa, eu céu. fiquei muito mal. Mas eu tive muita ajuda, graças a Deus. Que bom. Mas é muito traumático, é bem complicado. Ô, doutor, pro corpo, a gestação em si, ela é traumatizante? Pro corpo, eu digo. É uma expressão, assim, a gente tem que sair também dessa cultura do risco e do medo, Tá porque bom. senão ninguém engravida. É verdade. Né?
é uma expressão de saúde do feminino. A gente tem que valorizar o fisiológico e, assim, gerenciar as intervenções também. A gente vê que quanto mais tecnologia, mais acesso a gente quer usar e fazer, né, uso disso. Então, é muito importante a gente separar o fisiológico do que é necessário intervir ou do patológico, né? O parto fisiológico, que ele acontece, né, e não sofre intervenções, ele tem muito menos chance de passar por situações que fogem do fisiológico. Exatamente. Né? Então tem essa questão também para ser conscientizada. Levado em conta, né? Como que foi o seu parto? Me conta. 43 999520380. Como é que foi o parto dos seus filhos? Conta pra mim, deu tudo certo? Teve algum problema? Se junta a nós nesse bate-papo é o Dr. Jade Cauê, que é obstetra. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada. É verdade que você estava durante o parto do Benjamin também? Do meu Estava filho? nos bastidores. Eu via você pedindo um anestesista. E que você queria mais ele do que um chocolate. Acho que eu conheço essa história. Eu fiz um plano de parto, falando que eu não quero anestesia e vai ser tudo natural. Chegou uma hora, eu já tava desesperada, eu quero anestesia analgesia. Fiquei um bicho. Isso nunca ninguém me contou, que quando você tá pra parir, você tá com contrações, você fica um bicho. Você vê muito disso? Ô, louco. Sério, doutor? É muito intenso, né? Você muito tem intenso. o costume de fazer, ou na verdade o que precisar, parto normal ou cesáreas? A forma que precisar nascer. Ok, Né? ok. Da melhor maneira. Você fez parto normal, Lu? Parto normal, Dos dois? os dois. Tá. Os dois. Você quis o parto normal? Quis, sempre quis. Fez algum plano de parto? Fiz, Teve eu doula, fiz o como é que foi? acompanhamento, eu Ok. tive doula, eu fiz a... Como que chama, gente? Fisioterapia. A físio. pélvica. Fisiopélvica, A fisioterapia também fiz. pélvica, eu fiz toda a preparação, assim. Isso não é uma garantia, Sim. né? Com certeza. Mas é uma ferramenta, Eu que o né? diga? Sim. Que te leva Sim, pro- sim, pro sim. momento ali. É Quantas bem horas legal. de parto? Oi? Quantas horas de parto dos dois? Do Davi foram 6 horas, Tá. relativamente pouco pro primeiro Super. filho. E o da Lívia, se não me engano, foram 2 horas. Gente, foi uma coisa assim muito rápida. Muito! Como dizem, né, doutor? O alecrim Quiabo. dourado, né? Ou a queridinha de Jesus, né? Não, gente, foi. Ó, do o da céu. Lívia, ninguém acreditava. Ô, Sara, você não tem noção. Em 15 minutos na banheira, eu entrei na banheira, eu falei, doutora Cássia, eu tô sentindo aqui a pressão. Aí ela, então pode fazer força. Ela nasceu, Não acredito. juro. Você acredita? Pois é, doutor, ao seu lado está uma pessoa que, ó, pluf, cuspiu. Fala que- e é uma coisa que a gente não consegue se programar Não e tem como, prever né? como que vai ser seu parto, né? A gente tem uma régua imensa de evolução de um parto natural, né? Desde partos muito, não que seja fácil, mas assim, relativamente ok, fisiológico, e partos que exigem intervenção, que exigem monitorização, que exigem tempo, paciência, expertise. Eu tentei, doutor. Você deu o seu melhor. Eu ali, fiz o meu naquele melhor. momento, Meu naquele Deus, eu tentei, contexto, gente. com as eu armas que tentei. tinha e deu a Não luz deu. ao teu filho. E dei Não a é? luz do jeito que teve que dar. Importante é Agora, tem nascer, gente que escolhe fazer cesárea. E também, tá tudo bem. Ok. Você escolheu. Eu escolhi cesárea, detesto surpresa. Esse negócio de quantas horas eu vou ficar lá, nem pensar. Sentir dor não é pra mim. Admiro quem faz, admiro. Mas eu não sou mulher pra isso. É. Não, eu gosto de tudo ali. Que hora que vai nascer? Que dia? Mas muitas mulheres Não dou são conta. assim. Sim, e tá tudo bem. Eu não dou Gostam conta de ter mesmo. o controle ali, né? Como assim? Em qualquer momento? Não, Não, porque né? eu detesto sentir dor, minha filha. Ainda mais. Imagina, tirar uma melancia Gente, de onde eu- não Eu cabe fiquei nem... tão fissurada nisso que eu chorei muito quando eu fui pra sala de cirurgia. Você queria muito, Eu né? queria muito o parto normal. Eu fiquei 30 e poucas horas em casa e Você mais... se entrega ao plano A, você não considera um plano B. Eu Você se jamais entrega. cogitei que não fosse não, dar. Sim, pra mim também. Se eu não conseguisse, com certeza seria uma frustração. Gente, é frustrante. Tipo assim, só que você tem que pensar o seguinte: seu filho tá bem, tá saudável, nasceu, é isso que importa, o resto não importa. Depois Sim. que a gente chega a essa conclusão, né, doutor? Com certeza, e eu ia comentar, aproveitando o gancho, né? Tá tendo muitas mulheres e muitas querem vivenciar o processo, o trabalho de parto. Então, eu falo que é uma amostra ali viciada e muita gente que deseja cesárea não nos procura achando que a gente vai formatar a cabeça dela para ter um parto normal, né? Você acha que a gente vai forçar uma via de parto. E eu costumo também exemplificar da seguinte forma: cada uma com a sua coragem, cada um com os seus medos. Qual que é a questão dela? Ela tem a coragem para cesárea, que ela não tem, ela Eu morre de também. medo.
e vice-versa. Exatamente. Ela tem coragem de enfrentar o processo do parto e morre de medo da cesárea. E é cada uma com essa coragem, cada uma com seus medos, que sejam todas muito bem assistidas Exato. e é isso aí. Acho que isso é o mais sobre importante. isso, Eu queria ter de novo, engravidar, só pra tentar Só o parto pra normal. Só de raiva. Bora? Agora, doutor, 46, eu acho que já tá, né? Olha, semana aqui, retrasada, atendi um parto lindíssimo, 45 anos. Jura? Segundo Olha. filho, primeiro Você foi tem visto cesárea. muito isso? Sim, muito. Gravidez muito, cada vez mais muito tardia. mais acima de 40 do que abaixo de 15, abaixo de 18. Muito mais acima de 40. Saudável? Sim, a maioria sim. É. Quais os riscos de uma gestação Avançando em mais idade, a gente mais avança os riscos no sentido de trazer comorbidades. Uma Tá. hipertensão, diabetes, uma disfunção de tireoide, entre outras Para a disfunções. mãe? Para a mãe. Ok. Isso todo, né, indivíduo. A gente envelhece e a gente tem essa, né? Então, assim, você vem de uma boa saúde, de uma saúde ali controlada, os riscos gerenciados, né? Você está ali na condição de ovulação, de fecundação, né? E se você não enfrenta o risco, você perde a chance. É isso que eu falo também. Ai, gente, não começa a me ativar, não. Ô, Lu, você fechou a fábrica ou vai ter mais? Não fechei, não. Vamos ter mais um misticinho, Não, Eva. gente, ó, meu marido falava assim, 2, tá ótimo. E a gente tem um casal, amor, tá, pra que mais, né? Eu fiquei, não, amorzinho, por favor, nossa, olha que delícia, é tão bom. E aí ele topou, a gente vai ter em breve, não sei quando ainda. Ui, gente, estamos Mas- aqui esperando, aguardando o terceiro filho de Lu Borrata. Vai Ê! entrar pro time dos corajosos, né? Que é o que a gente Sim. mais ouve, né? A gente tem É. 3 corajosos. A partir do terceiro eles corajosos, falam isso, né? Somos Todo mundo Você é fala pai de isso. 3? Temos 3. aham. Tá. E qual que é a diferença de idade dos seus 3 Dá filhos? aproximadamente 3 anos. Ah, Daí o mais é? velho tem 8, daí eu tenho uma menina de 5 e uma de 2. E o parto da sua esposa você que fez? O terceiro, sim, foi domiciliar em casa, foi Jura? sensacional. Foi rápido? Foi rápido depois que ativou. Foi diferente dos outros. A segunda foi eu que assumi também. Ela quem me pôs nesse lugar. Falou, você vai ser meu obstetra. Gente, que emoção, doutor! Então bora. Eu sempre quis, mas eu não queria eu me impor. Tá. A partir do momento que você, falei, pronto, vamos lá. E como foi? Qual a sensação de fazer o parto do próprio filho? Olha, como é algo que a gente lida com isso com naturalidade, no dia a dia, a gente acredita no que faz e faz com carinho, assim, faz bem feito. Eu queria entregar isso pra ela e pra minha filha, né, pras minhas filhas. 3 meninas? O mais velho não. O mais velho era de primeira viagem, então assim, a gente tem os receios, né? Como que vai ser? Sim, sempre o Eu primeiro acho que assim, né? o primeiro eu não conseguia me pôr nesse lugar de assumir a responsabilidade. Gente, que fantástico. 43-999520380. Por essa a gente não esperava, né? Doutor Jade fez o parto das próprias filhas. Que legal. Mensagem de telespectador. Você tem dúvidas, quer compartilhar sua história? Manda pra cá, tá bom? Mensagem da Fernanda. Quem tem hemorragia pós-parto pode ter parto normal ou cesárea? Eu tive 2 no parto normal. Mas qual é o recomendado? Porque eu fiquei muito fraca depois disso. Hoje eu tenho medo de fazer o normal. Ah, tá. Depois se engravida de novo. A hemorragia, assim, é um quadro de complicação pós-nascimento, seja pós-parto, pós-cesárea. E a gente tem em estudos dizendo que a mulher que passa pela cesariana, ela tem um risco aproximadamente 10 vezes maior de passar por uma hemorragia a mulher que passa pelo parto normal. Eu tive. Até porque esse útero, ele sofreu uma intervenção. Tá. Né? Ele recebeu um corte para o bebê poder passar por ali. E um corte num órgão que ele é rico em sangue, muito vascularizado. E a gente depende de mecanismos fisiológicos ali para isso não acontecer, que É é a uma caixinha contração de uterina. surpresas. Sim, é uma caixa de surpresa que põe isso a gente numa condição que vocês não têm ideia. Eu imagino. sei o que precisa ser feito. Eu tenho todo o protocolo contra Tá. a hemorragia, mas eu preciso que esse corpo responda. Então, quando chega numa situação que o corpo não responde ao que a gente tem para fazer, é muito desafiador. Você e às vezes teve, coloca a Jane, gente em hemorragia? condição de assim, ou a gente faz uma retirada do útero, uma esterectomia, ou essa mulher não vai sobreviver. Ah lá, é o caso da E isso Jana. é extremamente, gente, desafiador. Por mais que a gente seja profissional, não tem como a gente largar o humano dentro da gente e ali tem que ser muito rápido. As decisões têm que ser imediatas. Né? Não é algo muito comum de acontecer, Eu sabe? tive 8 dias depois. Eu estava em Acontece casa, isso? Ah. em recuperação.
fui na minha consulta, tudo normal. Agora da Mariana. Útero contraído da É Mariana. lógico, se não vocês fez senão não ia ter ela. Mas aí tava tudo normal, tudo certo. Quando foi à noite eu comecei. E eu quase não sangrei, né, pós-parto. E aí começou muito assim, eu sei que isso começou às 11 horas, 3 horas da manhã eu já tava quase entrando em choque. E aí eu fui pro hospital já em estado grave, aí tentaram os protocolos e tal, e nada, aí teve que tirar. Teve que tirar. Esterectomia, Gente, Foi bem traumático. É muito delicado para a mulher passar por isso, né? Foi bem traumático pra mim. mesmo Ainda que mais ela um não queira pós-parto, mais, Mesmo né? que não queira. Mas engravidar. Né, Aí eu filho, fiquei, você assim, hoje eu lido de boa, né? Eu falo que eu sou a mulher mais feliz do amadureceu com mundo, isso, né? É, porque hoje não Amadureceu. tem menstruação pra atormentar a minha vida. Mas, assim, na época, nossa, eu fui pra psiquiatra, psicólogo, fazer terapia. Eu entrei em depressão pós-parto também, juntou tudo. É, porque juntar tudo. É, com e você certeza. quase morrer ali. Eu falei, não, gente, Deus tá preparando eu pra levar. Só Mas levantar a mão e não, leva. Jana do Nossa, eu céu. fiquei muito mal. Mas eu tive muita ajuda, graças a Deus. Que bom. Mas é muito traumático, é bem complicado. Ô, doutor, pro corpo, a gestação em si, ela é traumatizante? Pro corpo, eu digo. É uma expressão, assim, a gente tem que sair também dessa cultura do risco e do medo, Tá porque bom. senão ninguém engravida. É verdade. Né? É uma expressão de saúde do feminino. A gente tem que valorizar o fisiológico e, assim, gerenciar as intervenções também. A gente vê que quanto mais tecnologia, mais acesso a gente quer usar e fazer, né, uso disso. Então, é muito importante a gente separar o fisiológico do que é necessário intervir ou do patológico, né? O parto fisiológico, que ele acontece, né, e não sofre intervenções, ele tem muito menos chance de passar por situações que fogem do fisiológico. Né? Exatamente. Então tem essa questão também para ser conscientizada. Levado em conta, né? Como que foi o seu parto? Me conta. 43999520380. Como é que foi o parto dos seus filhos? Conta pra mim, deu tudo certo? Teve algum problema?